E com isso, a gente pode entender por que os pacientes retornam ao hospital depois de já curados. Trata-se provavelmente de uma hipóxia tardia, resultado ainda dessa ineficiência em fazer uma boa oxigenação, e não por reinfecção pelo vírus, que era uma das coisas que estavam sendo pensadas. Há hemoglobina, mas sem a capacidade de oxigenar. Então, a gente tem a hipóxia. E tratar os danos pulmonares, como pneumonia, ou quando síndrome da insuficiência respiratória aguda, não vai resolver o problema, porque os pulmões, eles estão bem. O que está acontecendo é que o sangue que lá chega não está se oxigenando. E aí, cria esse grande problema para o corpo inteiro. E aí é um segundo indicador que o seu corpo está perdendo a batalha. Nessa fase, se a sua imunidade não consegue ganhar a batalha contra o vírus, os órgãos começam a falhar. Com o ventilador ou sem, não há muita melhora, não. Se não há os carregadores de oxigênio, não adianta você dar oxigênio. Só entubar não vai tratar a raiz do problema. Gente, comentando então sobre os grupos de risco, a gente tem que lembrar que os principais são os cardiopatas, os pneumopatas, os hipertensos, os diabéticos, idosos e os obesos. E o que um grupo tão heterogêneo de pessoas teria em comum para justificar esse risco aumentado de complicações? Bom, esses pacientes eles são pró-isquêmicos, ou seja, a circulação deles em maior ou menor grau não é o suficiente para permitir a oxigenação plena dos órgãos e tecidos do corpo. Apesar disso, ainda existia uma compensação clínica, né? Já que, como são situações crônicas e o organismo ele acaba se adaptando, juntamente, lógico, com o uso das medicações para cada doença específica. Mas, de repente, surge esse Covid-19, que ele acaba bagunçando toda essa troca de oxigenação, que já não era das melhores entre os tecidos do corpo. Juntamente com isso, descobriu-se que o Covid ele favorece a formação de microtrombos na circulação. É como se você estivesse empurrando um gato que já está na beira do telhado. Então, você tem a descompensação daquele órgão que já estava mais fragilizado. Coração, pulmão, cérebro, rins, as partes periféricas. As apresentações clínicas estão sendo descritas de várias maneiras a cada dia que passa. Realmente, tudo isso leva a crer que estamos lidando com uma doença sistêmica e não apenas um outro tipo de gripe. Bem, gente, nós vimos ali um trabalho sério, feito por profissionais competentes, foram muito corajosos, porque naquela época não era permitido a gente dizer a verdade, onde que tinha muitas coisas escondidas, e eles foram corajosos. Mas eles falaram em que foi por falta de oxigênio. E também o Balheiro tem falado de que com a nossa água, houve um aumento de 10% de oxigênio no sangue. Mas nós falando assim, o pessoal pode dizer, isso é balela, isso é balela. A firma de vocês é fundo de quintal. Tudo bem, então nós vamos fazer o seguinte, agora vocês vão ter, desculpe, mas eu vou insistir um pouquinho, nós vamos mostrar um outro vídeo, onde que nós vamos mostrar com A mais B, onde que nós vamos matar a cobra e vamos mostrar vamos mostrar a cobra morta, gente, tá? Vamos mostrar a cobra morta para justificar como que esse produto foi lançado no mercado e inclusive nos Estados Unidos tem três citações dele e por causa disso ele se tornou
multinacional. Mas nós vamos mostrar a origem e principalmente a quantidade de profissionais que trabalharam em cima para conseguir esse objetivo. Vamos ver se nós conseguimos agora pegar o outro. Aí, Jesus, onde é que está? Só um minutinho, por favor, tá? Aqui. Estão vendo? Sobre a Timor. Estão vendo? Não está compartilhando a tela. Ah, então vamos compartilhar a tela. Agora vamos ver. Aí, Jesus, onde é que está agora aqui para compartilhar a tela? Alguém pode me ajudar para me compartilhar a tela? Muita calma nessa hora, mestre. Sim. Como a Tati falou antes, passa o mouse na tela, vai aparecer embaixo ali, compartilhar tela. Aí o senhor procura lá na sua tela onde é que está o vídeo. Já apareceu aqui. Onde é que está? Onde é que me foi a compartilhação da tela? Alguém pode me ajudar? Passa o mouse na sua tela, que daí a barra embaixo das opções volta na tela do teu computador. Mas não está voltando. Ai, Jesus. Nem na parte de cima não aparece as opções para compartilhar a tela, seu Francisco? Agora sim. Aê, isso aí. Voltou? Só põe para rodar o vídeo. Sim. Deixa eu só colocar aqui no grande. Está aparecendo a tela agora. Por que ela não aparece aqui a minha tela aqui? Só um pouquinho, por favor. Ficou pequeno, não quer aumentar? O senhor interrompeu o compartilhamento da tela, mestre. Voltou à apresentação normal. Não me abre a janela aqui. Dá 2 cliques aí no vídeo que o senhor quer compartilhar aí. Sobre a Timor. Deu? Impressiona muito, tá? É grandioso, é complexo, é um assunto que realmente ele se estende muito. Então, eu gostaria de convidar ao palco o doutor Geraldo Balieiro Neto, pesquisador, para ele falar um pouquinho sobre o que foi esses estudos que ele realizou. Doutor Geraldo, bom dia. Prestem atenção às qualificações deste doutor. Meu nome é Geraldo Balieiro, eu sou pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Eu sou zootecnista de formação, fiz mestrado em nutrição animal, doutorado em produção animal na USP e na Unesp, fiz pós-doutorado em biotecnologia na Universidade de Évora, em Portugal, e eu fiquei incumbido aqui desse grande desafio de mostrar para vocês
qual seria o mecanismo de ação da água, né? Então, realmente a gente tem esses relatos, que já foram nada sozinho, né? É multidisciplinar o assunto. Então, eu contei com uma equipe enorme aí de médicos da USP, da Unesp. Deixa eu ver onde é que eu aponto aqui. Então, esses são colegas de trabalho meu, eu trabalho em Ribeirão Preto, né? José Ramos, Maria da Graça, Cássia, Maristela são estudantes de pós-doutorado da Unesp Jabuticabal, fizeram análise de hemogasometria. O Fernando Barbosa é da USP, de Ribeirão Preto, da farmácia, tá? Fez análise de elementos traços no sangue. Aqui nós temos o Jair Rodini, da Unesp de Jabuticabal, que fez análise de histologia dos tecidos. O Saulo da Luz, que é da FISEA, da USP de Pirassununga, que fez análise de espessura de gordura subcutânea. A Karina, uma nutricionista da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, fez análise de perfil de ácidos graxos no sangue. Doutora Selma, análise de antioxidantes. A Lilian, análise de viscosidade. Dr. Mário Jefferson Lousada fez análise de densitometria. E a Bruna é aluna do doutorado do professor Lousada. Então, eu tenho algumas informações hoje aqui que são inéditas, ainda não foram publicadas, devem ser em breve, e que a gente realmente ficou muito surpreso, e vou transferir aqui para vocês em primeira mão os resultados surpreendentes da pesquisa. A apresentação, essa é a análise da água, né, para descrever os tratamentos. Como o Dr. Márcio já colocou, nós observamos um aumento no oxigênio dissolvido. Nós avaliamos, então, a hemogasometria, tá, que é a análise de gases, né, de dióxido de carbono, de oxigenação do sangue, perfil bioquímico sérico, elementos traço, hemograma, antioxidantes, perfil de ácidos graxos, viscosidade, histologia dos tecidos, digestibilidade e balanço de nitrogênio, densitometria e ensaio mecânico, do que é uma resistência dos ossos. Então, interessantes. Então, vamos lá. Nós tivemos aqui o bicarbonato, é um tamponante no sangue, né? Um dos mecanismos que o organismo utiliza para manter o pH do sangue, que fica entre 7,35 a 7,45. Não houve alteração do bicarbonato, houve uma maior saturação de oxigênio, aqui já significativo, tá? A nível de 10%, então significa que cada 100 vezes que eu fizer, 90 vezes eu vou aumentar o oxigênio no sangue, ok? Aqui eu tenho redução de osmolaridade, tá? Principalmente por causa do sódio, que eu reduzi sódio no sangue, e eu tive um efeito alcalinizante aqui, um aumento do pH. Então, me chama bastante atenção que não houve alteração no tamponante e houve aumento no pH. O pH do sangue se tornou mais alcalino. E uma redução no dióxido de carbono, que é um resíduo metabólico que deve ser eliminado do sangue, né, através da respiração. E aqui uma redução do sódio, conforme eu havia já comentado com vocês. Bom, esse é um resultado muito interessante, né, pode fazer muita diferença para quem pratica esporte, né, que há um consumo alto de oxigênio para a produção de energia. E aqui o bicarbonato, novamente, da mesma forma, reduziu o bicarbonato. Então, quer dizer, eu mantenho o pH porque o organismo corrige. Só que eu tenho menos bicarbonato para manter o mesmo pH, o que indica o efeito alcalinizante do consumo de água tratada por campo. Reduziu o sódio mais uma vez, reduziu triglicérides, tá? Aqui no perfil bioquímico sérico das vacas, reduziu triglicérides, aqui, explicando mais uma vez, aqui é o controle, tá? Água convencional, aqui água tratada. No animal que recebeu água tratada, eu tenho um percentual de gordura na carcaça menor. E nas triglicérides reduziu, colesterol reduziu, glicose reduziu. Mas aqui muito provamos que os ratos, recebendo a água teste, tá, eles ganharam menos peso após 45 dias. Eu falei, vamos trabalhar diretamente com uma espécie que a gente possa transferir os resultados para o ser humano, que é extremamente interessante para a saúde humana, né? Citometria óssea, né? Que foi realizado há 15 dias atrás, através desse densitômetro aqui de dupla emissão de raio-x. Essa bandeja, então, ela é toda quadriculada aqui para medir a área também.
Esse software é específico, né, para pequenos animais e ele trabalha em ambiente dose, então é difícil você extrair essa imagem aqui, mas eu bati foto da tela para exemplificar melhor para vocês. O que aconteceu aqui, então, com a densitometria, né? A área não teve efeito, tá? A área do osso é a mesma para os animais controle e teste, sem efeito significativo, ok? Aqui é o conteúdo mineral ósseo, aumentou e foi altamente significativo. Vocês lembram aqui que eu falei para vocês, isso aqui significa que ó, em 1 milhão de vezes, 999 vezes vai acontecer o efeito. Fiquei muito surpreso, inclusive eu esperava o contrário, meu receio era de eu reduzir o conteúdo mineral ósseo e a densidade mineral óssea aumentaram e foi altamente significativo. Mas ocorreu aqui um efeito de interação, né? O que significa que eu tive efeito do tratamento e efeito do período, que eu comentei com vocês, foi 15, 30 e 45 dias de fornecimento de água. Quando acontece esse efeito de interação, na pesquisa científica, a gente tem que desdobrar a análise. Então, para identificar o que aconteceu. Desdobrando as interações, então, eu reparei que com 15 dias, apesar de ter aumentado aqui o conteúdo mineral ósseo, o efeito não foi significativo. Agora, com 30 dias, já há um resultado significativo e com 45 dias também. A densidade mineral óssea, já com 15 dias já tem diferença significativa e ela vai aumentando maior consistência aqui com 30 e 45 dias. Extremamente interessante esse resultado. Aqui é uma foto, tá? Desculpem a resolução da foto, que realmente eu precisei bater uma foto da tela do computador, mas dá para a gente observar, o que vale mesmo são os valores, a análise estatística que eu mostrei no slide anterior. Esses são os ossos dos ratos que estavam recebendo a água tratada. E aqui do controle. Eu acho que dá para a gente observar aqui a olho nu, embora a resolução não seja boa, que esses ossos aqui estão mais esbranquiçados, né? Bem. Gente, esse trabalho foi repetido. Esse aqui foi mostrado há muito tempo atrás. Atualmente não está mais sendo mostrado. Mas nós achamos interessante mostrarmos isso ali para ver de que não é por acaso que eles encontraram. Foi estudado minuciosamente com profissionais de gabarito. Então nós podemos confiar nisso ali. E graças a esse estudo que eles fizeram, deve ter sido em 2013, graças a esse estudo, que foi divulgado, inclusive, em que existe a possibilidade da gente dominar a osteoporose, os americanos acharam que isso é a conversa do brasileiro. Então, eles requisitaram o Balheiro refazer esse estudo lá nos Estados Unidos, aí já em 2014, na 17ª Conferência de San Diego. E ele foi. Não tem nada para dever, não deve nada para ninguém, ele foi. E, casualmente, depois de 45 dias de estudo, eles fizeram, então, o teste científico deles e, por coincidência, o deles conferiu com o nosso, não deu nenhuma diferença. A partir de então, o nosso silosimol, o Toph-H+, foi conhecido mundialmente, graças a essa desconfiança dos americanos. E depois esse estudo foi mostrado mais 2 vezes. Então, ao todo, tem 3 estudos científicos nos Estados Unidos da Simol. Então, isso para nós é a porta de entrada para o mundo todo. Mas, então, ficou bem comprovado de que a nossa água realmente aumenta no mínimo 10% do teor de oxigênio no sangue. Aí vocês vão perguntar, mas por que vocês estão fazendo toda essa balela agora, se já tem a vacina? A vacina, gente, ainda é muito cedo para a gente falar da vacina. Eu vou dizer para vocês, fiquem tranquilos. Na sexta-feira passada,
eu botei o meu braço à prova, eu recebi a picadinha, então estou dentro da lei, tá, gente? Você pode ficar tranquilo, não vou passar o vírus para vocês. Mas tem um detalhe. Se vocês observarem a mídia falada, e principalmente a televisionada, eles estão divulgando muitas inverdades. Por exemplo, o início dessa pandemia foi na China. Vocês ouvem ainda alguém falar da China? Não. Eles agora estão culpando que na Inglaterra está divulgando um outro tipo oriundo da Covid. E agora estou, inclusive falando de Manaus, e Manaus também está divulgando isso ali. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso pode dizer lá do fundo do coração, tá? Quando o vírus entra no organismo da pessoa, e esse aqui, ele transmite para outras, aquele que está transmitindo não é o mesmo que entrou, já é um vírus mutável, já foi mudado. Então, nós temos que estar muito bem preparados, mesmo com a vacina. Por isso que nós estamos fazendo esse treinamento hoje, é só para poder reforçar esta possibilidade de nós preparar o nosso organismo. E vocês vão perguntar, mas Chico, como é que nós podemos ajeitar o nosso organismo? Muito simples, tomando a nossa água. Mas o que faça algo que é diferente? Bom, agora é que vamos ver o que está faltando, o que faz a nossa água que é diferente das demais. Bom, nós sabemos que tem vários tipos de água. Nós temos água mole, água dura, temos água que hidrata, água que não hidrata. Tudo isso é conhecido por nós todos. Nós estamos falando no início, até para poder deixar um pouquinho o tempo passar, em vez de botar uma música, nós falamos da água da chuva. A água da chuva, para aqueles que me ouviram, um pouco de sacrifício, ouçam de novo. A água da chuva, nós perguntamos se a água da chuva podia servir para alimento. E nós falamos que não. Por quê? Porque falta sais minerais. Para a comida, ou para nós saciar nossa sede, é necessário que tenha sais minerais, porque nós precisamos dos sais minerais. Mas e se a gente não tem outro jeito, temos que pegar água. Então podem pegar água da chuva, mas coloquem então num recipiente onde que tenha brita, cascalho ou pedras dentro, que essas pedras então liberam os sais minerais. Aí então a água pode ser utilizada. Agora eu pergunto uma pergunta que não quer calar. Toda água tem o mesmo peso? Fala diferente. Vamos ver. A água da chuva, em relação à água da rede que temos em casa, é o mesmo peso? Não, não é o mesmo peso. Mas é tudo água. Tudo água, mas não é o mesmo peso. Por que não é o mesmo peso? Porque na água da chuva não tem sais minerais. Na água da rede tem sais minerais. Logo é mais pesada. Agora vamos um pouquinho mais longe. Vamos pegar 1 litro de água da chuva, 1 litro de água da nossa rede aqui de casa e 1 litro de água do mar. É o mesmo peso de todos os 3 litros? Não. A água do mar é bem mais pesada. Mas por quê? Por causa do sal? Também. Mas na água do mar tem bem mais sais minerais do que a água potável que temos em casa. Mas, e essa quantidade de sais minerais? Tá, nós não podemos utilizar aquela água do mar por causa da salinidade, que é muito forte. Mas tem equipamentos que tiram o sal da água e pode ser utilizada para água potável, mesmo do mar. Mas o que faz, afinal, esses sais minerais? Agora nós vamos, então, falar um pouquinho do cálcio e magnésio que nós tanto precisamos no nosso organismo. Mas na indústria, até nos automóveis, o cálcio e magnésio é o bicho-papão, é o inimigo mortal. Por quê?
Porque, por exemplo, todos nós hoje utilizamos um ferro de passar a roupa que ele faz o vapor, que é mais fácil para poder passar a roupa. Seguidamente, não produz mais vapor. Então, o que nós fizemos? Ou trocamos o ferro, ou mandamos consertar. Então, eles trocam, eles dizem que troca a resistência, mas não troca a resistência só, não. Que a resistência do ferro a vapor, ele tem a resistência e tem uma camada de alumínio, é uma caixinha de alumínio que fecha a resistência dentro. E nessa caixinha vai a água. Então, com o calor da resistência, a água ferve e faz o vapor. Então, utilizando essa água da torneira, esta água da torneira tem cálcio e magnésio, ali é que começa o problema. O cálcio e magnésio na água, na caldeira do ferro, ele faz a mesma função do cimento num concreto. O que faz o cimento? O cimento, ele une o grãozinho da areia, brita, ferro, tijolos, etc. Ele forma aquele concreto, aquele grupo. Mas que faz a união de todo esse outro material é o cálcio, é o cimento. E, no nosso caso, no ferro, quem faz, com os sais minerais que tem, o cálcio e o magnésio, ele une todos esses outros sais, não é isso? Ele forma, então, a dita incrustação. Eu tenho aqui um pedacinho, não sei se vocês vão, talvez vocês não conseguem. Bom, aqui, ó, dá para ver, né? Tá vendo? Esse aqui é um pedacinho de incrustação. O que é incrustação? É justamente aquele acúmulo dos sais minerais comandado pelo cálcio e magnésio, eles vão ali e vai fechando e vai formando aquela massa maior e resultado, fecha aquele espaço onde que tinha água para fazer o vapor. Então, nós temos que jogar a resistência fora. A mesma coisa acontece isso com uma caldeira, com os radiadores do carro. Tudo isso são as incrustações. Mas vamos deixar a indústria de lado e vamos, então, para o nosso organismo. O cálcio e magnésio. Principalmente cálcio. O cálcio, seguramente a gente vê ali na televisão, jornais, etc., todo enriquecido com cálcio. Nescau enriquecido com cálcio. Leite enriquecido com cálcio. Mas não fala em magnésio, não fala em vitamina D. Nós tomamos isso ali, o que acontece? Vai fazendo as incrustações dentro das veias e das artérias. Vai fazendo a calcificação. Vai diminuindo a circulação do sangue. E lá nos capilares, vai entupindo os capilares. Por quê? Porque vai fechando. Então, o nosso organismo sofre. Bendito seja o Carlos Henrique Pereira da Silva, que inventou o nosso silosimol topagamais. E o que ele faz isso ali? Gente, ele faz um verdadeiro milagre no nosso corpo. Por quê? Porque com a indução magnética e mais o bombardeio do infravermelho produzido pelo revestimento do silosimol topagamais, então, dissocia a molécula d'água, mas também leva um bombardeio do infravermelho que ele destrói, ele separa, desmancha os sais minerais, deixam microscópicos, ficam fininhos, fininhos. E com isso, então, entra em qualquer orifício da nossa célula. Expulsa todas as toxinas que tem e nutre a célula. Um benefício, nutre a célula. O outro benefício, quando é feito o hidróxido alcalino, que é com cálcio e magnésio, ele fica tão fino que não tem condições de grudar nas paredes das veias e das artérias. Pelo contrário, se tiver calcificação, ele vai limpando lentamente, vai limpando. Os capilares que estão entupidos vão abrindo os capilares também. Então, vai dando uma circulação de sangue homogênea em todo o nosso organismo. Por quê? Porque o hidróxido alcalino faz esse trabalho de limpeza. Bem, mas o que tem que ver isso aí tudo com a pandemia? Agora é que nós vamos entrar então no assunto mais coerente desse nosso treinamento. Gente, nós sabemos que
os hidróxidos alcalinos, ele aumenta o pH do sangue acima de 7. Um benefício. O outro benefício aumenta, como nós vimos ali com aquela explanação do Balieiro, que ele aumenta no mínimo 10% o teor de oxigênio no sangue. E como nós falamos primeiro, em que o bombardeio do infravermelho e mais a indução magnética deixa os sais minerais microscópicos, entra na nossa célula, expulsa as toxinas e nutre a nossa célula. Então, veja só que benefício que está fazendo para nós. Só esses três aí já é suficiente. Não precisa falar dos outros benefícios. Ele aumenta o teor de oxigênio no sangue, evita a hipóxia. Ele nutre a nossa célula, o nosso corpo fica mais nutrido. Então, com isto, nós adquirimos a nossa imunidade. E o nosso corpo, tendo essa imunidade, o que acontece? Vai ser um daqueles que muitas vezes tem nos clubes, etc., tem aquele tigrão para defender quem entra ou quem não entra. Então, vai ser essa imunidade fica no nosso corpo. Quando o vírus quer entrar, diz, não, que tu não vai entrar. Ele se assusta e sai. Mas se porventura ele entrar, ele não vai ter onde se alojar, porque o nosso organismo todo está preparado para rejeitá-lo. Veja bem, não é remédio, não é remédio. Ele apenas está dando condições no nosso organismo de se precaver, de se ajudar. Então, gente, não deixem de tomar água. A água é muito importante. No mínimo, 2 litros de água por pessoa, por dia. Agora, vocês vão dizer, mas espera aí, eu peso 90 quilos, vou só tomar... Não. Então, vamos para uma medida mais exata. 1 litro cada 30 quilos. É uma medida exata. E se quiserem, digamos, deixar um miúdo, então, é 30 ml por cada quilo. Mas fica melhor, mais prático. 1 litro para cada 30 quilos. Fica mais fácil para fazer tudo. Tá, gente? Uma pessoa de 90 quilos tem que tomar 3 litros de água, senão não faz efeito. Tá claro, gente, até ali? Tá claro? Então, vamos lá. Uma coisa eu vou dizer para vocês. Milagres. Tinha um que fazia o crucificado. Se eu tivesse que voltar agora, eu faria a mesma coisa, porque o pessoal está perder o rumo. Mas vamos, gente, dar crédito para essas pessoas que falam de que aumenta a imunidade, porque ela realmente aumenta. Agora em maio, eu vou fazer 6 anos de Timor. Desses 6 anos, gente, eu gripei uma vez, que aí eu merecia ser preso num poste e levar chibatadas, porque eu fui cortar as roseiras do jardim do prédio e tinha uma névoa, mas eu queria cortar todas as roseiras, e aquilo, a névoa foi aumentando, eu estava cortando, aumentando, no final, e eu fiquei que nem um pinto, totalmente molhado. Frio, molhado, aí eu provoquei, fiquei um dia resfriado, e depois se foi, mas aí eu merecia a chibatada mesmo, tá? Mas fora disto, não sei mais o que é gripe. Outra, eu tive uma sobrevida, isso é muito importante, não é isso? E a responsável disso tudo está aqui na sala, é a dona Maria Buzetti. Muito obrigado, Maria, por ter insistido. Ela insistiu para mim entrar no grupo, eu não queria, mas ela insistiu. Então, muito obrigado, dona Maria. Eu consegui uma sobrevida. Hoje eu não sinto a idade que eu tenho, parece que... Eu acho que eles zeraram no cartório. Ter trocado, tá? Mas graças à água. Mas isto, gente, vamos então levar a sério agora, voltando novamente. Então, ele aumenta a nossa imunidade. Isto pode dizer para quem que vocês quiserem, que ele realmente aumenta. O fato de ter, digamos, calcificações nas artérias ou nas veias, isso ali lentamente ele tira. Agora, nós temos que também ajudar o nosso organismo para se precaver. Como é que nós vamos fazer? No momento, nós temos que usar ainda a máscara. A máscara não é tanto para a gente receber o bichinho, mas sim passar o bichinho para os outros. Tá? Então, temos que ter muito cuidado com a máscara, para nós não fazer a nossa hipóxia.
Mas como assim? Sim, porque veja, nós respiramos a máscara, né? Respiramos o ar, enchemos os pulmões e largamos e respiramos de novo. O que nós fazemos ali? Puxamos o monóxido de carbono de volta. Então nós estamos deixando o nosso sangue mais ácido, porque por um erro de respiração. Ninguém ensinou isso para a gente, então nós vamos ter assim o privilégio de estar mostrando a primeira vez para vocês. Então faça o seguinte, é tudo questão de a gente se adequar. Então, vamos puxar o ar para dentro pelo nariz. Encher bem os pulmões. E ali, então, esse ar vai nos alvéolos, ele expulsa o monóxido de carbono que tem nos alvéolos e deixa o sangue oxigenado. E volta para a célula de novo. E aquela que está na célula vai ali em cima para ser oxigenado. Agora eu pergunto para vocês, aquele monóxido de carbono que saiu dos alvéolos, como é que ele é eliminado? Pela urina? Pelas fezes? Ou de que maneira que sai? Não. Ele sai pelo ar que nós estamos jogando fora. Então nós respiramos, esperamos um pouco, largamos o ar, mas então vamos largar pela boca, não pelo nariz. E de preferência para baixo. Fazer um pouquinho de sacrifício que os lábios dá para fazer. Largar o ar para baixo. Esperar um pouco e respirar de novo. Para evitar de respirar o monóxido de carbono de volta. Então, esse trabalho, somos nós que temos que fazer. Não é a farmácia que vai fazer, não é o médico que vai fazer. Somos nós. É questão de educar o nosso corpo. Nós podemos fazer isso facilmente. Evitar de fazer essa respiração tipo cachorro. Isso não resolve nada, só cansa o músculo, mas não oxigeneia o sangue. O bom é encher bem os pulmões, esperar um pouco e largar. Isso é um exercício que nós temos que fazer constantemente. Água, nós temos que tomar, então, 1 litro cada 30 quilos. Não é pegar 1 litro glu, 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 glu de uma vez só. Não. Tem que ser pouquinho por vez. E até de preferência, mastigar a água na boca. Fazer o que está mastigando. Para quê? Para ficar mais tempo na boca. Por quê? Porque a boca tem uma mucosa muito grande. Tem muitos capilares na boca. Então já vai água direto para o sangue. O esôfago também tem muitos capilares. Então quando a gente larga essa água, muita parte dela já entra no sangue direto. E quando aquela que vai no estômago, tem que fazer aquilo que tem que fazer. Então tomar seguido água, pequenas quantidades, mas seguidas. Então, gente, eu pedi encarecidamente para vocês. Vamos fazer o exercício de respiração, vamos tomar bastante água e vamos divulgar esse nosso produto, que é a única maneira que vai nos salvar. Pode ter certeza, gente. Também, se a gente puder lavar os braços, muitas vezes com água magnetizada, faz muito bem. Depois do banho, passar água magnetizada na cabeça, no rosto. No rosto pode passar várias vezes. Passe nos olhos também, nos ouvidos. Lavem bastante as mãos. Sempre que vocês vêm da rua, lavem as mãos, passem um álcool, isso é importante. É onde que tem um contato é pelas mãos. Vocês querem ver uma coisa que a gente muitas vezes erra por descuido. Então, estou com a máscara, né? Tá, e me dá uma coceira no nariz, então a gente abaixa e vai com a mão no nariz para coçar o nariz. Gente, nós estamos levando o bichinho para o nariz direto. Então, muito cuidado com isso ali, tá? Muito cuidado. São pequenas coisas que a gente faz inconsciente, mas a gente pode fazer bobagem. Então, gente, também, o que vem da rua, segure um polispray logo dentro de casa e passe um álcool no sapato para não divulgar o que estava na rua para dentro de casa. São pequenos cuidados que ajudam muito para a gente. Tá? Bom, nós queríamos falar de incrustação, nós falamos de incrustação, falamos do ferro, tá? O que mais? Essa incrustação que nós falamos aqui, vou deixar mais perto. No nosso organismo, onde é que ela pode se formar um tipo parecido com essa ali? Vamos ver se vocês estão acordados. Nós, muitas vezes, nós temos esse problema. E muitas vezes a gente sofre. E a dor é horrível. Os cálculos renais, gente. Os cálculos renais. Se a gente não toma água boa,
pode formar essas incrustações nos cálculos renais. Agora, se nós tomarmos água magnetizada, isso não acontece. Por quê? Porque é feito hidróxido alcalino. O hidróxido alcalino não forma incrustação. Então, gente, é benefício em cima de benefícios. Não é? E também, no nosso caso, a próstata, muita gente sofre da próstata porque não tem cuidado. Toma água oxigenada. A água oxigenada não, desculpa, magnetizada. O que ele faz? Ele evita a formação do problema da próstata. Não deixa a glândula inflamar. Por quê? Porque o magnésio que tem ali, que nós botamos o magnésio no sangue, ele controla o cálcio e não deixa formar aquele problema que dá na próstata, o aumento do volume da próstata. E isto também, então, é um benefício para nós. É um benefício para nós. Se nós analisarmos tudo, gente, nós temos que fazer uma redoma e botar o nosso presidente lá que todo mundo possa reverenciá-lo, porque realmente foi uma senhora descoberta. Isso ali, para nós é muito interessante. Só que tem um detalhe, gente. Nós sabermos isso ali e não divulgar, nós estamos cometendo um pecado mortal, não tem que ser confessado depois, porque é um pecado mortal. Nós temos que divulgar isso aí, nós temos que levar para mais pessoas esses benefícios, essa qualidade de vida que nós vamos ter. No caso, quem lida na cozinha, eu ultimamente estou ali queimando muita comida, mas volta e meia me queimo o braço também, uma mão, quando mexe na panela, e é uma queimadinha meia braba. Então, o que eu faço, gente? Eu não passo nenhum produto químico, nada. Pego um pouquinho de água magnetizada, passo onde que está queimado, nem bolha levanta. E para a queimada ali em seguida. Foi a mesma coisa pegar a queimada e jogar fora. Então, se pega nas coisas que a gente tem que divulgar, a gente tem que levar adiante. Bom, o que mais tinha que ver ali? Agora sim. Agora talvez eu vou apanhar do seu Gustavo, da Tatiane, quem sabe, mas por caso vocês me defendem. O nosso cluster. O que é o cluster? Quem é que forma o cluster? Aí existem pessoas em que diz que a molécula d'água, uma encosta na outra e forma então aquele conjunto de moléculas e forma o cluster. Mas eu vou dizer para vocês de que sem consciência. Eu até estava comentando primeiro com o Ivanir que ontem a firma que eu trabalho, que há 41 anos que trabalhando com eles, é uma firma americana, e eles todos os anos fazem um curso anticorrupção. E para mim tocou fazê-lo ontem. Comecei ontem de manhã e terminei às 2h30 de hoje de manhã. Contínuo, mas terminei. Mas isso ali é muito interessante. Mas aprendi que nesses 40 anos eu trabalhei com equipamentos industriais, principalmente caldeira e turbificamento, e lá tem as ditas incrustações. E o que provoca as incrustações? Os sais minerais. Então, a mesma coisa que vou falar para vocês. Aquele aglomerado das moléculas são os sais minerais que fazem esse aglomerado, esse conjunto. Tá? Então, se a gente não toma a água magnetizada, esta água que nós tomamos com os clústeres, uma, que ele não chega a hidratar o nosso corpo, e a outra pode provocar as ditas pedras nos rins ou na vesícula. Digamos pedra, que fica melhor do que cálculos, é mais comum, né? Então, gente, nós temos tudo na mão para evitar. Temos, então, os equipamentos que protegem a nossa água. Vamos proteger. E se uma pessoa diz, não, mas eu não tomo água, então vocês podem dizer para ela,
tu costuma tomar água suja de bar, não imagina, mas tu está tomando água pior, porque as nossas células precisam de água. E se nós não tomamos água limpa, ela vai tirar aquela água que vem do intestino. E você sabe qual é a parte do intestino que extrai a água para nutrir as células? É justamente no intestino grosso, no cólon. Ali onde que tem depositado todos os alimentos não absorvíveis pelo nosso organismo, vai ser depositado lá, esperando a hora para ser despachado. Então, nós pegamos a água justamente desse local do intestino para tomar, para dar para as nossas células. Então, vamos dar água limpa para eles, para nossas células. Deem essa água limpa. São pequenas coisas, gente, que é bom da gente saber e mostrar que a água é necessária. Bem, como que nós tínhamos falado que era só meia hora, e desculpe, a gente foi um pouquinho mais, desculpe também o erro meu, que eu não consegui de abrir logo em seguida, me perdoem, mil perdões. E agora nós vamos abrir, então, para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, estamos ali. Os que nós soubermos, respondemos na hora. O que eu não souber, interpela para os universitários presentes, se não nos ajudarem, nós anotamos a pergunta, vamos procurar uma resposta e no momento oportuno nós a daremos. Vocês não ficam sem resposta. Então, estamos à disposição, gente. Posso falar? Sim? Eu gostaria de colocar aqui todo o meu respeito e carinho pelo senhor. Uai? Esses erros aí, ó, é só para gente mais nova ter um pouquinho de paciência. Muito Então, o senhor obrigado. nos ensinou isso daí, tá? Fui perdoado. Obrigado, Muito senhor. obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém mais, por favor? Aproveitem. É só abrir o som aí, galera. Podem aproveitar a bondade do seu Francisco aí e o vasto conhecimento dele. Um, dois. Tudo bem, dona Maria? A dona Maria está bonita, olha. A dona Maria é a nossa líder. A Timó está aqui nessa região graças a ela. A menina dinâmica, esforçada, muito querida, está em todas as reuniões. Muito obrigado, dona Maria. Alguma dúvida, gente? Então, Ivanir, queres colocar alguma coisa? Beleza, mestre? Só agradecer a presença de todos aí na live, engrandecendo aí o nosso caminho, né? E esperamos aí numa próxima oportunidade aí, terça que vem, com mais temas novos aí. E muito obrigado a todos e sejam bem-vindos a Timol. E o que depender da gente, que a gente puder compartilhar e não só aprender, mas ensinar também, pode contar com nós. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Na semana que vem ou na outra, é mais provável na outra, nós vamos falar do segundo cérebro. Você conhece o segundo cérebro? Tá. Mas eu acho que se nós analisarmos direitinho, vocês não vão se escandalizar, né? Mas eu acho que não é o segundo cérebro, é o primeiro cérebro. Por que que o aparelho digestivo faz, gente? O cérebro que está ali em cima não faz. Eu só comanda. Porque é impressionante. É impressionante o que ele faz. Então, eu estou munindo de material para nós fazermos uma apresentação rápida, mas nós vamos mostrar tintim por tintim, desde a entrada até a saída, o que ele faz. E os nutrientes, onde que são extraídos, o sangue, que é onde que é extraído o sangue, onde que é formado o sangue, tudo isso nós vamos mostrar, para nós darmos mais valor para o nosso corpo e para dar mais valor para a nossa água, que ela ajuda muito para o nosso corpo.
Então, um pouquinho de paciência. Na próxima vez, não vou mais cometer esse erro. Tem que aprender isso ali, tá? Tá, gente? Então, muito obrigado pela presença. Mas isso ali é o melhor presente que nós podemos ter tido com a presença de vocês. Qualquer coisa, gente, prende um grito. Aquilo que a gente sabe, responde na hora. Aquilo que não sabe, nós procuramos uma resposta e nós vamos dar para todos. Então, uma boa noite para todos. E vamos lá. Água para todo mundo. Água para todo mundo, gente. Não se canse de oferecer água. Tá? Então, muito obrigado. Obrigado, Ivanir, pela ajuda. Eu tinha visto ali, o Alcione saiu. Alcione, tem alguma colocação, Alcione, que queres fazer? Olá, boa noite. Não, nenhuma colocação, apenas na escuta, acompanhando e grato pela presença e pelas comunicações todas aí, sempre bem-vindas essas aulas, né, seu Francisco? Então, até uma próxima ocasião. Um abraço a todos. Ok, obrigado. Então, voltando só, um dos temas que nós tínhamos dito era água mole e água dura. Então, o nosso silosimole, o Toph-H+, transforma a água dura em água mole. Tá? Então, pode ser água dura quanto quiser que ele consegue deixar água mole. Então, vamos tomar bastante água mole, gente. Um abraço para todos e muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu, mestre. Abraço.